Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer realmente a presença, né, e a participação de cada um de vocês. Eu espero verdadeiramente poder, né, com esse conteúdo, com essa devolutiva sobre a Tétrade do Tempo, agregar realmente valor aí no dia a dia de vocês, para que vocês consigam otimizar e melhorar ainda mais a produtividade, equilibrando também aí a qualidade de vida, né? Então, não adianta a gente ser muito produtivo sem o equilíbrio, né, com o bem-estar, com qualidade de vida. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, ok? Falando um pouquinho, né, da SB Coaching. Então, a SB Coaching é uma empresa que existe há mais de 20 anos. Nós somos líderes aí no segmento de desenvolvimento, tanto da performance humana como desenvolvimento organizacional. Estamos presentes em mais de 90 países. Já contribuímos com mais de 3.000 organizações, e mais de 30 mil líderes, de desenvolvimento realmente das lideranças e proporcionando aumento aí de faturamento, lucratividade, produtividade, tanto para pessoas, times e empresas. Como que nós fazemos isso, né? Então, nós, na verdade, transformamos profissionais em profissionais realmente de alta performance com foco em resultado. Através do quê, né? Através de uma metodologia onde a gente faz um diagnóstico inicial, então a gente avalia o momento inicial, identifica quais são as mudanças, o que seria necessário para alcançar realmente esses objetivos. Trabalhamos toda a parte de planejamento e desenvolvimento das habilidades, das competências necessárias para alcançar aqueles melhores resultados, medimos e melhoramos para trabalhar realmente a melhoria contínua, né? Hoje nós vamos então trazer esse assessment sobre a Tétrade do Tempo. Então, vamos desvendar seu assessment e aumentar a sua produtividade? Vamos lá fazer isso? Eu quero trazer antes uma reflexão aqui para vocês. Então, em relação à idade, né? Quando a gente fala de tempo, e quanto tempo a gente tem, quanto tempo, né, a gente investe, né? Então, o que realmente é prioridade, o que realmente tem valor? E uma vez perguntaram, né, para o velho Galileu Galilei, importantíssimo homem de ciências italiano, quantos anos você tem? E ele respondeu, 8, talvez 10, em evidente contradição com a barba branca que trazia no rosto. Logo em seguida, ele explicou sua resposta. Tenho, na verdade, apenas os anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais, do mesmo modo que também não tenho as moedas que já gastei. Devemos, como Galileu, valorizar o tempo que nos resta e não ficarmos lamentando o tempo que já passou. E se formos inteligentes, o tempo que nos resta pode ser ainda muito bem aproveitado. Eu vou abrir depois no final para a gente falar um pouco sobre isso também, mas eu quero que vocês reflitam. Uma das coisas que a gente fala ainda do tempo, e aqui ele está trazendo muito o foco no que está por vir e não no que passou. Então, o foco, ele precisa realmente estar para frente. O que nós desejamos realizar? Porque se a gente fica com foco no passado, isso já é um ladrão de tempo, porque a gente acaba procrastinando, né? A gente perde o foco e aí, às vezes, a gente fica na frustração, na lamentação, na reclamação, né? E o passado a gente não muda. O que a gente tem a possibilidade realmente de fazer diferente é a construção do nosso futuro. Então, a gente precisa olhar para frente, imaginar, assim, o que é o ideal para a gente, o que a gente gostaria de fazer diferente do que é hoje, para realmente isso me dar energia e motivação para eu entrar em ação, para que entremos realmente em ação. Ok? Vamos lá. Então, por que será que algumas pessoas elas conseguem realizar muito mais do que outras? Por que tem pessoas que são outliers? Por que tem pessoas que conseguem gerenciar 4, 5 empresas? O que essas pessoas possuem de diferente, às vezes, de você, né?
Então, vamos entender alguns mecanismos, o que ocorre para a gente conseguir realmente aumentar a nossa produtividade. Nós temos alguns ativos que são essenciais para que a gente aumente a nossa produtividade. Um deles é a gestão eficiente do nosso tempo. Então, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a primeira coisa. Então, a gente precisa de foco, né? A segunda coisa, e para foco eu preciso saber o que realmente eu quero, né? A segunda coisa é a nossa energia. Então, a gente precisa, é um recurso essencial para que a gente desenvolva realmente a nossa alta performance. Então, se eu acordo sem energia, na maior parte do meu tempo, alguma coisa está errada. Então, a gente precisa verificar a nossa saúde, a gente precisa verificar a nossa alimentação, a gente precisa verificar o nosso tempo de sono. Então, já começa uma organização aí. Mas o que nos rouba também energia? Na verdade, os nossos pensamentos roubam muito a nossa energia, principalmente se eles estiverem no lugar errado. E aí é onde a gente fica na lamentação, na frustração, na vitimização, né? Na identificação, trazendo tudo para o lado pessoal, na ruminação, enfim. E isso nos rouba energia. E aí você fala assim, mas Renata, como mudar isso? Aí tem todo um processo de desenvolvimento para a gente mudar esses padrões mentais, porque quando a gente está falando de pensamentos, nós estamos falando de padrões, de hábitos, e a gente não muda hábitos da noite para o dia. Por isso que é fundamental um processo de autodesenvolvimento, né? Por isso que a gente consegue gerar aumento de performance. Consciência gera melhores resultados. Eu não melhoro aquilo que eu não sei, ok? E aí depois nós temos aí o terceiro, né, pilar dos recursos. Então, como eu gerencio realmente os meus recursos, né? Sejam os recursos externos, físicos, né? Financeiros, os recursos, o que eu necessito para realizar uma determinada atividade, como os meus recursos internos. Quais são esses recursos internos? As minhas habilidades, as minhas competências. E esses recursos, eles são fundamentais para que a gente consiga realmente aumentar a nossa produtividade, porque isso está no nosso controle. E aí, nós temos o quê? Os nossos ladrões de tempo. O que vocês imaginam que podem ser os ladrões de tempo? Eu quero que vocês façam uma reflexão. Quais são os ladrões de tempo para você? Faça essa reflexão, anote no papel quais são esses ladrões de tempo. O que vocês acham, sabe, em que momento que vocês sentem que vocês desperdiçam tempo, perdem realmente esse tempo, rouba esse tempo? Façam as suas anotações, depois a gente vai debater e conversar sobre isso. Uma das coisas que são essenciais aí, que nos roubam tempo, são as interrupções. Então, as interrupções, elas são, na verdade, o nosso maior ladrão de tempo. Não é só ela, mas ela é uma das principais. Por que a gente traz essa questão das interrupções? Porque o nosso cérebro, né, segundo a neurociência, ele demora um tempo para ele dar início, start, de uma atividade para outra. E toda vez que você tem uma interrupção, você perde tempo nesse start e no stop. Então, esse acionamento para retomada, isso consome um certo tempo. E aí é onde a gente fala para você trabalhar em blocos, né? Dividir o seu tempo, anotar as suas atividades, criar uma rotina diária. Para quê? Para que você desenvolva esse padrão, esse hábito. Então, você vai ser forçado a trabalhar dentro daquele padrão. E aí você entra num processo mais automático. Quando a gente começou a dirigir, não era mais difícil? Depois não entrou num automático? O cérebro da gente, ele funciona assim. Então, ele precisa criar padrões.
Então, quando você estrutura melhor um planejamento da tua agenda, do seu dia, você consegue aumentar a tua produtividade, porque você vai trabalhar dentro daqueles padrões que você estabeleceu, que seja mais favorável para você e alinhado com o que você está buscando realmente realizar. Então, essa clareza de objetivos, do que você deseja e esse planejamento da agenda é fundamental. E aí, qual que é a diferença de eficaz e eficiente, né? Então, o ser eficaz, ele tem a ver com saber o que realmente importa. Então, eu preciso saber categorizar o que é importante para mim. Saber dizer não às coisas que não são relevantes naquele momento ou que não vão contribuir para o atingimento daquele objetivo que eu desejo, naquele prazo que eu especifiquei, né? Ser eficiente já tem a ver com o quê? Com fazer as coisas mais rapidamente, só que com o menor esforço possível. E aí é onde entra o desenvolvimento do quê? Das habilidades, das competências. E se eu não entendo quais são as competências que eu preciso desenvolver, como é que eu ganho velocidade? Ou se eu não entendo quais competências eu tenho que podem me auxiliar ainda mais para alcançar aquele objetivo com menor esforço, às vezes eu estou desprendendo energia do lado errado. Então, a autoconsciência é fundamental para que a gente consiga desenvolver essa velocidade e ganhar em eficiência. Falando ainda em questão de ser eficaz, a tomada de decisão, a pessoa que ela tem dificuldade para tomar decisão, normalmente ela não tem clareza. Então, o processo de autoconhecimento aumenta também a capacidade de tomada de decisão. Então, você começa a tomar decisões mais analíticas, mais assertivas e diminuindo a tua insegurança em relação, às vezes, à tomada de decisão. E aí, né, o que é imprescindível para que a gente aumente ainda mais, né, a nossa eficiência e se torne ainda mais eficaz? É imprescindível saber delegar, utilizar realmente as tecnologias a nosso favor e não ser usada por elas, né? Saber gerenciar nossas ações de forma que o nosso tempo seja realmente bem aproveitado. Então, nós temos aqui o quê? A matriz, né, de eficiência forçada. O que significa isso? Então, nós temos aí atividades que elas às vezes produzem um alto resultado, mas elas são difíceis de fazer. Existem atividades que elas, né, têm alto resultado e são mais fáceis de fazer. Depois nós temos atividades que têm baixo resultado e são difíceis de fazer, e baixo resultado e fácil de fazer. Onde que eu preciso realmente colocar os meus esforços, né? Eu preciso focar em atividades que elas tenham o quê? Sejam às vezes mais fáceis de fazer, não tão difícil, porque isso leva mais tempo, né? E aí você vai avaliar. Eu preciso desenvolver? É algo realmente imprescindível para mim? Ou eu posso delegar? Eu posso pagar para alguém fazer? Isso vai ser mais eficiente do que eu desenvolver essa habilidade? E aí é onde você começa a analisar e categorizar isso por senso realmente de importância, né? Então, quanto mais coisas a serem feitas, mais você será forçado a trabalhar o quê? Nas tarefas mais importantes. Então, definir essas tarefas, né, descrever realmente o que você precisa fazer, vai fazer com que você consiga categorizar ainda mais essas atividades. Então, nunca haverá tempo suficiente. Só é possível fazer uma coisa de cada vez. Eu não consigo estar em 2 locais ao mesmo tempo, eu sou uma só, né? Então, qual é realmente a atividade mais valiosa que, se você focar, você vai atingir os resultados que você deseja? Então, é nisso que a gente precisa começar a categorizar e a filtrar, ok? E aí, nós temos aqui o quadrante, né? Tipo, das atividades, a categorização das atividades. Então, aí já trazendo já para o assessment, o que significa o quadrante do importante. Então,
tudo que é importante, a gente precisa ter foco naquilo que realmente nos traz resultado em curto, médio e longo prazo. E que, porque damos uma devida importância, nos programamos realmente para fazer antecipadamente. Interessante que, quando a gente fala de importante, ó, ele fala de resultados de curto, médio e longo prazo. Quais são os resultados que você deseja de curto, médio e longo prazo? 3, 6 meses, 1 ano, ou 1 ano, 6 meses, 1 ano, 3 anos? Aí você pode estar estabelecendo esses critérios. Depois nós temos a categoria do urgente. O que é o urgente? Então, foco naquilo que temos que resolver ou concluir rápido, pois o prazo está curto ou já acabou, geralmente acompanhado de pressa, estresse e preocupação. Atividades urgentes, se você tiver um percentual muito alto em atividades urgentes, tudo que é importante que você deixou para depois, ele vai se tornar urgente. Lógico que a gente tem algumas circunstâncias que acontecem que são urgentes e que às vezes não foram programadas ou não, né? Não é nem interruptivas, ela é urgente, é algo realmente que chegou e você precisa resolver de forma muito rápida e era algo inesperado. Mas normalmente os urgentes eles podem ser evitados, podem ser mitigados, né? Depois nós temos as atividades aí circunstanciais. Então, aqui já começa a entrar o quê? Ó? Ausência de foco ou foco naquilo que não traz resultados significantes. Então, seja por acomodação, falta de opção ou por excesso desnecessários. Então, se o número dos circunstanciais estiver muito alto, está faltando às vezes foco. Foco quer dizer que a pessoa não sabe o que ela deseja e ela precisa descobrir, né? E depois nós temos as interrupções. Então, foco interrompido por algum agente causador externo que não tem a ver diretamente com o nosso trabalho, nossos objetivos ou planos. Podem ser interrupções, pausas que nós somos às vezes forçados a fazer naquele momento, né? Ou por você desviar realmente do foco e fazer outra coisa. Tá? E aí as duas também tem como analisar e ainda otimizar. Então vamos lá. E aí a gente vai analisar aqui 2 gráficos, tá? E depois, se vocês tiverem dúvidas com os gráficos de vocês, a gente abre no final para a gente debater sobre os resultados de vocês. Aqui nós temos o primeiro gráfico, que essa cliente ela estava com 50%, quase 60% de atividades importantes, 12% de atividades urgentes, 18% de atividades circunstanciais e 9%, né, quase 10% aí de interruptivas. Do outro lado, nós temos uma cliente com 65% de atividades interruptivas, né? Ó, 15% importante, 13% urgente, 6,42% circunstanciais. Vamos agora analisar esse gráfico, entendeu? Esses gráficos. Deixa eu só colocar isso aqui para cá. Bom, aqui, esse é o primeiro gráfico, né? Então, 59,63% de atividades importantes. Então, aqui, manutenção e de relacionamento, ela, né, relativamente, ela destina 22% para isso. Atividades e cuidados pessoais, 24%. Planejamento e foco de objetivos, 12%. Onde que às vezes ela está perdendo um pouco mais de tempo, né? Ela tem aí um pouco aqui dos 12%, 18% nas circunstanciais e aqui 9% nas interruptivas. Ó. Interruptivas representa 2 dias ou 24 dias gasto no ano com interrupções. Então, ela tem quase um mês. A gente às vezes fala assim, mas 9% é pouco. Mas no ano é quase um mês de trabalho perdido por interrupções. Então, vamos ver como que a gente poderia otimizar às vezes isso. Vamos analisar aqui. Então, aqui, ó.
Quais são do urgente que ela teve aqui, ó? Frequência de problemas e imprevistos. Então, no caso, ela não tem excesso de tarefas e centralização, isso é um bom sinal que ela consegue delegar, ela consegue passar muita coisa para a equipe dela, né? Ou seja, em casa, no trabalho ou em casa, ela consegue, ela não deixa tudo centralizado nela. Então, isso é positivo, legal, tá com percentual baixo. Se tivesse um percentual alto, então, sinal que ela precisaria começar a ver o que ela poderia delegar. Então, aí é começar a analisar esses números com vocês. Por exemplo, se manutenção de relacionamento tiver baixo, às vezes o que pode acontecer? Ela não está, às vezes, priorizando tanto a família, e às vezes aquilo está fazendo com que ela perca o quê? Energia, motivação, porque o que nos sustenta? Né? Essa manutenção de relacionamento. Atividades e cuidados pessoais, se tiver baixa, ela pode estar desleixando a sua, né, os seus cuidados, a sua saúde, às vezes ela não está dando tanta atenção com relação, às vezes, à tua alimentação. Então, são pontos de análise, né, que vão gerar reflexões e melhoria em relação a isso, né? Aqui também, por exemplo, foco no planejamento e foco de objetivos. Se você for comparar, dá para melhorar esse número de 12%. Então, se eu definir melhor, às vezes, os meus objetivos, né? Se a gente comparar aqui, que ela, nas atividades e cuidados pessoais, ela está com 24, se eu aumentar meu foco e planejamento nos meus objetivos, com certeza eu vou começar a diminuir algumas coisas aqui, ó. Frequência de problemas e imprevistos, se eu planejar às vezes melhor, eu consigo otimizar. Procrastinação e hábito de trabalhar sob pressão também, porque eu vou trabalhar melhor nos meus prazos e isso automaticamente diminui o meu estresse. Se procrastinação e hábito de trabalhar sob pressão estiver alto, eu estou precisando me organizar urgentemente. Por quê? Porque isso está me gerando acúmulo de estresse e no longo prazo isso começa a ter consequências o quê? Em saúde, em energia, e automaticamente você está se distanciando do que você deseja. Por quê? Porque você acaba ficando com esgotamento, chega no final do dia, você está sem energia, você chega no final do dia e fala, meu, tô cansada. Não, é diferente de quando você está em alto desempenho e todo alinhado, você chega no final do dia, você está cansado às vezes fisicamente, mas você fala assim, meu, eu estou realizado, estou feliz, entendeu? Você vai dormir, você tem aquele sono repousante, né? Então, todo o processo de autoconhecimento vai gerando esses pequenos pontos de melhoria e onde você consegue realmente aprimorar e melhorar e equilibrar aí a tua produtividade e qualidade de vida. Acomodação e atividades irrelevantes, então ali deu 6,97. Acomodação é porque a pessoa não viu ali que aquilo é importante. Ok, detalhismo em excesso, então vamos supor, se tiver muito detalhismo em excesso, a pessoa que ela é muito perfeccionista, ela é muito analítica, ela não confia no outro, então ela com certeza excesso de tarefas e centralização está junto, então ela pega tudo para ela não consegue delegar, precisa ser trabalhado. Se isso for para um líder, né, por exemplo, se um líder tem esse tipo de característica, o que acontece? Além dele ficar sobrecarregado, ele acaba desperdiçando, na verdade, os talentos do time. Ele não está utilizando realmente os talentos do time. Né? Então, é interessante a gente fazer essa análise. Né? Então, tem formas da gente otimizar e diminuir essa pressão e melhorar, sim, o quê? A produtividade, os resultados. Então, eu falo, na liderança mesmo, é algo muito interessante, porque o papel do líder é extrair o melhor de cada um, né? Transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Esse é o papel do líder. E quanto mais ele fizer isso, mais valor ele vai ter para o meio que ele está inserido, né? Porque os resultados vão aparecer. Então, essa consciência, né? Esse autoconhecimento aqui para ver como que ele vem funcionando, se o funcionamento dele realmente está otimizado
ou se ele está subutilizado, né, ou ele está hiperutilizado, é essencial, porque senão isso pode gerar acúmulo de estresse, pode gerar um burnout, e aí a produtividade realmente não vem. Aí ele acaba impactando também nos membros da equipe, porque automaticamente eu vou dar para o meio o que eu tenho. Se eu tiver em estresse constantemente, eu estou repassando isso para o meu time. Estresse, por exemplo, para uma equipe de vendas, estresse para um vendedor que está ali, às vezes, sob pressão, o que isso gera? Baixa performance. Ele não consegue performar. Por quê? Porque o outro vai sentir esse estresse. Ou eu vou estar sem energia. Então, para vender, eu preciso de energia, eu preciso de disposição. E aí o resultado não vem, né? Acomodação, tal. Bom, aqui a gente pegou outro. Vamos fazer análise agora do outro, né? Então, aqui nós temos 24 dias, um mês, ó, uma viagem, né? Em interrupções. E aqui nós temos um outro cenário, tá? Do outro gráfico, que essa pessoa, essa cliente, ela estava aqui, ó, manutenção dos relacionamentos, 6,42%, atividades e cuidados pessoais, 6%, planejamento e foco nos objetivos, 2,27%. Excesso de tarefas e centralização, 4%, frequência de problemas, 4%. Então, você vê que aqui, ó, até que não era tanto, o índice não está tão alto, né? Procrastinação e hábito de trabalhar sob pressão. Porém, por exemplo, ó, planejamento e foco de objetivos está baixo, então a gente pode melhorar. Então, às vezes, aqui, o planejamento, o foco, a visão não estava tão clara, não estava tão desenhada. Às vezes até sabe o que quer, mas não estava desenhado, não estava planejado. Então, precisaria trabalhar mais essa questão. E foi o que a gente fez, na verdade, né? Atividades e cuidados pessoais, validamos, tipo, tem algo que você vê que você gostaria de fazer mais para você? Porque aqui, de novo, não tem certo e errado, né? Às vezes o que é certo para mim não vai ser certo para você e tá tudo bem. Mas o importante é gerar consciência do que não está bom, do que não está funcionando e do que eu gostaria realmente de aprimorar ou melhorar. Né? Então, eu gostaria de melhorar a manutenção dos meus relacionamentos. Por que isso seria importante? Por quê? Porque vai me dar mais sensação de pertencimento, de conforto, minha energia aumenta. Ah, atividades pessoais. Poxa, eu não estou cuidando muito de mim, gostaria de fazer mais. O que isso vai aumentar? Energia, disposição, né? Então, a gente vai trabalhando cada pontinho desse. No excesso de tarefas. Então, de novo, se tiver muito, começar a analisar o que eu posso repassar. Imprevistos podem ser planejados com antecedência. Aqui, a procrastinação está relacionado a pensamentos, a energia, a autoconhecimento, o que você fala para você, a falta, às vezes, de foco. Então, isso também gera procrastinação, porque eu não sei, eu deixo para depois, eu não vi importância, não está claro, né? As circunstanciais, acomodação de atividades irrelevantes, detalhismo em excesso. Olha que interessante. Aqui, detalhismo em excesso. Quando também está muito baixo, o que a gente vê nisso? A gente tem que validar. Às vezes, a pessoa ela tem uma atividade e às vezes a falta de detalhismo pode estar gerando o quê? Retrabalho, outros tipos de interrupções, entendeu? Tipo, retrabalho, tá faltando foco, tá faltando, precisa às vezes otimizar. Então, a gente precisa validar como que tá isso, né? A falta de detalhe. Então, tudo que é muito extremo, a gente tem que checar se tá bom, se não tá, vamos rever, né? E falta de propósito e posicionamento. De novo, aqui também está alinhado com o quê? Missão, a visão, o que realmente é importante para você. Então, dá para melhorar esses números, às vezes, né? Tipo, eu posso, se tiver... Aqui no caso, não, mas vamos supor, se estivesse muito alto, tá faltando foco. Aqui não, tá 2, tá? Mas se estiver muito muito mais abaixo, vamos validar como que tá isso.
Tá? E aí as circunstanciais. Então, essa cliente aqui, ela perdia 19 dias no mês gasto com interrupções e 219 dias no ano, né, gastos com interrupções. Então, o que a gente colocou aí de estratégia para desenvolver em relação a isso? Começar realmente a categorizar as atividades, definir melhor o teu planejamento, o foco no que você deseja, naquele dia, naquela semana, fazer um planejamento melhor, trabalhar em blocos e usar ferramentas, né, que você tenha como fazer checkpoint, né, tipo, ó, validei, fiz isso, porque aí você tem realmente uma percepção do que você precisa fazer e não ficar assim, naquela preocupação, eu preciso fazer isso, nossa, mas eu preciso, não posso esquecer daquilo, porque aí você está fazendo uma coisa aqui, mas você está com foco em outro lugar, e isso vai fazer com que você perca tempo, né, que você poderia estar concentrando energia e fazendo mais rápido determinada atividade. E gerando um excesso de cansaço mental, porque o teu subconsciente ele fica tentando te lembrar constantemente que você não pode esquecer daquilo, né? E como que a gente faz, então, para desenvolver esse aumento de produtividade e performance? O primeiro passo é realmente desenvolver o seu autoconhecimento. Como que nós fazemos isso, né? Então, nós fazemos isso através do quê? De análise de perfil comportamental. Então, nós temos aí o DISC, que é tão conhecido, ele traz aí as características, né, do teu perfil em relação à tomada de decisão, em relação a buscar resultados. Então, a gente consegue analisar se o teu perfil é mais dominante, se ele é mais influente, se ele é um perfil estável, se é um perfil mais analítico. Você fala assim, mas Renata, por que é importante eu identificar isso? Porque eu entendendo quais são os meus comportamentos, eu consigo ver como esses comportamentos eles são favoráveis, né? Eles podem potencializar o atingimento dos meus objetivos, ou eles estão sendo desfavoráveis por falta de consciência, por pontos cegos, eles estão me promovendo riscos. E eu não sei. Então, o assessment ele vai te promover isso, essa consciência e a possibilidade de assumir realmente o controle da mudança. E aí é onde a gente consegue, sim, otimizar e aparecer resultados realmente incríveis aí. Aqui, ele traz também, né, as habilidades, então, as competências que eu tenho relacionado ao perfil. Então, a gente tem como visualizar como eu me vejo, como eu deveria estar. Então, aí vem essa percepção. Às vezes, a gente tem também, por exemplo, um diagnóstico, como pegar feedback de times e trabalhar essa percepção do time para ver o que eu posso melhorar, porque uma coisa é a minha visão, outra coisa é a visão dos meus pares ou dos meus supervisores, né? Então, como que eu faço isso? E aí, através desse feedback, a gente consegue fazer uma análise mais detalhada, identificar pontos de melhoria, ou mesmo ver se a pessoa ela está totalmente fora, desalinhada daquele cargo. E aí a gente precisa ver o que vale, às vezes, a pena desenvolver ou reposicionar essa pessoa em outro local. Porque se eu tiver, por exemplo, com muitas habilidades aqui no caso, ó, a pessoa tem as habilidades verdinhas, mas ela precisa, o meio está exigindo que ela desenvolva as azuis. Então, tem uma distância muito grande de um para o outro. Ela teria que desenvolver muitas habilidades com muito maior esforço. Ela tem que se esforçar para desenvolver isso para manter aquela posição que ela está. Será que realmente ela quer isso? Será que vale a pena? Ou será que ela pode otimizar e usar os talentos dela numa outra área da empresa, numa outra profissão? Será que ela está no lugar certo? E se for algo que ela precisa desenvolver, ok, então vamos trabalhar esse desenvolvimento, mas que seja mais leve, né? E por quê? Porque senão fica só gerando estresse e a pessoa fica na frustração, porque o resultado não vem, é aquela sensação de esforço versus resultado. Eu tenho muito esforço e baixo resultado. Por quê? Porque ela está subutilizada, ela não está aproveitando realmente os talentos dela para alcançar os objetivos, né?
E aí, qual que é o caminho, né, para a produtividade? Então, como que nós conseguimos fazer isso e equilibrar essa qualidade de vida? Então, nós temos aí vários assessments que a gente utiliza. Esse, né, da Tetrad é um deles, né, para gerar consciência, já começar a trabalhar um plano de ação. Mas a gente tem os assessments de forças, que é justamente para gerar também autoconhecimento das suas forças, como que eu me engajo ainda mais utilizando os meus talentos e não olhando para os meus gaps, né? Quer dizer, isso, olhar para os gaps gera perda de energia e aí diminui a minha produtividade. Então, tem vários assessments. O índice de positividade, então a gente consegue mensurar também como é que você está nesse momento. Você está positivo, você está neutro, você está abaixo do índice de positividade, segundo a psicologia positiva. Então, isso significa algumas coisas e existem técnicas, existem intervenções que a gente pode trabalhar para melhorar. Automaticamente, tua produtividade aumenta, teu bem-estar, tua qualidade de vida. As âncoras de carreira para identificar o teu estilo, o teu perfil de profissional, o teu estilo de vida. Qual é esse estilo? Você é mais voltado para desafio, você é mais estável, você, você tem habilidades já de gestão já desenvolvida. E aí você tem mais consciência para ver se você quer desenvolver de acordo com seus objetivos, né? Então você consegue ter mais clareza e consciência também sobre si. Linguagens de valorização é um outro assessment que a gente usa para aumentar, ampliar a percepção da sua comunicação, como você gosta de se comunicar, para que aumente o entendimento da comunicação com o outro. E aí a gente melhora, né, o nível de assertividade da comunicação, tanto nas empresas como nos relacionamentos. E a gente tem ainda os programas de coaching para desenvolvimento, tanto para desenvolvimento pessoal, carreira, para produtividade especificamente, liderança, negócios e vendas. E agora eu vou abrir para vocês, que eu quero saber as conclusões, os aprendizados, o que vocês tiraram disso, o que vocês identificaram que vocês precisam fazer mais, fazer menos e deixar de fazer. Então, aí, categorizando, o que vocês precisam fazer mais? Podem abrir aí os microfones e aí a gente vai agora bater um papo em relação a isso. Uma coisa que eu percebo comigo, né? Eu tenho, às vezes, realmente uma briga mental, sabe? Às vezes fica ruminando, né? Ruminando. Aí fica, às vezes eu penso, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não sei. Isso às vezes acontece, sabe? E eu comecei a me policiar um pouco sobre isso aí, porque o que hoje tem me atrapalhado bastante é isso. Não sei se são as preocupações que eu tenho não resolvidas ainda, né? Que me faz ficar essa ruminação, sabe? Entendeu? E Olha fica lá, pensando, ruminação, o foco está onde, Antônio? O foco está no passado. então, como eu falei, talvez a coisa algo não resolvido, né? Ou não definido, fica ruminando, né? Entendeu? E isso é uma coisa que eu tenho me policiado bastante. E a gente sabe, né? Então, a gente sabe disso, mas às vezes tem que ouvir de volta, né? Porque cai um pouco a ficha, né? Quer dizer, você não tem, sabe de tomar remédio? Sei, mas não tomou por quê, né? É aquilo que a gente fala, por isso que coach faz coaching. Por quê? Porque nós temos pontos cegos. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes envolvidos numa situação. E quando você tem um envolvimento emocional, o nosso cérebro, a nossa razão diminui. E aí a tomada de decisão fica difícil. E dentro do processo você consegue trazer ele para a consciência e aí ele toma decisão de novo mais assertiva. Você estava contando aí as comparações, os quadros das duas pessoas que foram analisadas, né? Parece um meu antes e depois. Eu estive na função errada usando ferramentas que eu não dominava. E eu perdia muito tempo. E me estressava muito. E, assim, estragou o relacionamento, assim, não a ponto de... Mas, tipo assim, cara,
não está dando performance, né? Você tem que... Amigos, negócio à parte. E o duro que Não às vezes a vamos... pessoa não sabe como extrair essa performance, né? A pessoa, às vezes o Exatamente. gestor, quem está ali, ele não sabe, ele já tentou de tudo, mas não de Sim, forma, às sim. vezes, tão Mas com a assertiva. visão dele. Teve uma coisa interessante que você trouxe, toda a mudança, como mudou o cenário, a gente entra num estado, na verdade, de incompetência. Então, você mudou de um cenário, às vezes, de um trabalho de picar cartão, de todo um horário, um cronograma ali pré-estabelecido, para uma rotina que até então você não estava habituado. Você entrou num estado de competência, você entrou num estado de confusão. E até você desenvolver um funcionamento mais otimizado ali, Vai tempo. exige consciência, exige esse tempo, e que às vezes esse tempo você não tem. E aí você tem como acelerar o teu processo de produtividade através do quê? De todo um processo de desenvolvimento, porque vai gerar uma consciência muito mais rápida, foco, objetivo, a gente trabalha, né, de forma mais com metodologia, e aí o resultado vem, e aí você tem o quê? Equilíbrio, tranquilidade. Você está tendo essa consciência, ótimo. Eu admito, eu Quantos não admito. têm? Agora, beleza, tem consciência, o que você quer fazer com isso? Você quer mudar? Vamos mudar? Agora é Vamos lá. tomar É a decisão. pergunta, né? Agora é tomar É, decisão. Você quer mas, ajuda? Você vai conseguir sozinho? olha, eu vinha tentando já sozinho, não tive muito resultado. O lance é o resultado, né? Por Faz a que valeu lição. a pena, então, a nossa, esse workshop, essa devolutiva do Assessment? Bom, autoconhecimento, né? Muitas vezes a gente não para se autoanalisar, né? Foi uma oportunidade aí para autoanálise, saber os pontos fracos, fazer... E o que você falou, não se bater com os pontos fracos, que eles já existem, eles estão lá, né? Fazem parte da sua personalidade, não também se conformar com eles. A gente vai... Mas o primeiro ponto é fortalecer o que já é forte, né? Para tirar proveito do que você já tem de bom. Né? Não que... Aí é consequência, você vai melhorando. Eu acredito que vai melhorando o conjunto todo. Legal, muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação de todos. Vamos lá.